Então, com muito prazer e muita honra, recebemos hoje a professora Diná Rodrigues, que é um expoente no Brasil, super reconhecida e um exemplo de vida para a gente. Dona Diná Rodrigues formou-se em Filosofia e Psicologia pela Universidade de São Paulo, é yoga terapeuta e a criadora do método de yoga terapia hormonal, uma técnica que ela segue ensinando aos seus alunos do Brasil e de vários países, como Alemanha, França, Estados Unidos, Canadá, Portugal, México, entre outros. Agora, em maio, a dona Diná Rodrigues completou 97 anos e tem uma vitalidade admirável. Segue ajudando as mulheres com seu trabalho de equilíbrio hormonal através do yoga. Agora há pouco a gente conversava e ela me dizia que tinha retornado da aula de hidroterapia, né? Que a senhora pratica 3 vezes. Hidroginástica. Hidroginástica. Exercício dentro d'água, é ótimo, uma delícia. Queria que a senhora contasse um pouco como é que surgiu a ideia de criar o método, porque é um método bastante diferenciado. Ele inclui os asanas conhecidos no yoga tradicional, mas ele tem algumas coisas acrescidas, como a própria respiração, né? O próprio Ujjayi, que se pratica. Eu tornei as técnicas mais dinâmicas, sabe? Porque a minha ideia é que a gente precisa trabalhar os hormônios com vitalidade, estimulando bem, né? E quando a pessoa vai vivendo mais anos, a coisa vai ficando mais devagar, sem perceber. Então, precisa ter umas aulas de vez em quando com uma professora firme, assim. Até dizem que eu sou muito disciplinadora, mas eu sou mesmo. Porque se eu dou um curso, eu quero que faça tudo certinho. Não, você aí está errando, você mexe aqui, faz, a máscara não está boa. Então, tem que ser assim, exigente para ter resultado, né? Então, e o resultado estimulando a produção de hormônios pelas nossas próprias glândulas, porque, olha, as mulheres, em geral, de um modo geral, os médicos já mandam tomar a reposição hormonal, né? Com ali 45, 40, às vezes eles já dão, porque vai ficando meio, o metabolismo vai ficando meio devagar. E eu acho que tem que estimular o metabolismo para ele mandar o nosso corpo produzir os hormônios, a gente mesmo. Não tem que fazer Essa é a lógica. Esse é o princípio, a senhora consideraria como o princípio do yoga terapia hormonal, esse estímulo permanente e mais acrescentado dos chakras produtores de hormônios. Os chakras sempre estão lá, a gente está sempre. Às vezes a gente não fala tanto, mas eles estão lá ajudando e a gente está focando os exercícios nos chakras, né? Então, aí, quando a gente faz os exercícios certinhos, e eu explico bem direitinho como é que tem que ser, aí, seguindo, por exemplo, pelo meu vídeo, dá para fazer a aula direitinho, tem gente tendo um resultado maravilhoso, inclusive tem engravida pelo meu vídeo. E o marido, certamente, né? Mais um homem. Mas tem que ter. Então, precisa estimular a produção hormonal da própria pessoa. Não tem que fazer reposição hormonal. Continua. Quer dizer, o organismo o metabolismo está mais devagar, estimula o metabolismo com os exercícios, com a bástica bem forte, tudo, e aí a gente produz os hormônios naturalmente, né? Estimula a tireoide, ela estimula os ovários, suprarrenais. Então, a gente manda. Não é? E não tem esse negócio, eu estou velhinha, da idade, eu estou com 96, vou fazer 97 em maio. Eu estou bem, estou muito bem estudando, publicando agora, eu vou publicar, já está prontinho. Yoga terapia hormonal para imunidade. Que então, excelente. É necessário, né? Tem tanta doença, dengue, tem isso, tem aquilo. A gente estando bem com a defesa, a imunidade boa mesmo, ativada, não vai pegar as coisas. Olha, eu não peguei dengue, não peguei nada.
não pego gripe. Idade não quer dizer nada, você que tem que ativar o seu organismo, o próprio organismo. Idade não quer dizer nada. Essa seria a frase, a sua Então frase de aqueles vida. númerozinhos assim a gente ignora e segue em frente. Bem, então, eu não vou nem lhe fazer a pergunta quais foram os reflexos na sua vida do yoga terapia hormonal, que é evidente, né? A senhora é uma pessoa de uma vitalidade impressionante, assim. Eu quero lhe perguntar, então, se a senhora tem É. ideia de quantos alunos a senhora formou, quantos alunas, né? Porque acho que é basicamente mulheres que dão, não sei se a senhora tem É, alunos homens, né? tenho também. Tem Olha, também. yoga terapia para mulheres, para Uhum. homens, para diabetes e para a imunidade. Então, tem muitos professores pelo mundo todo. O da imunidade está um número menor ainda, porque eu não viajei tanto assim. Mas está na internet, as pessoas têm curso à distância, tá? E curso à distância, hoje em dia, a gente consegue tudo à distância, né? Assim como nós estamos conversando, assim, uma fala, outra pergunta, é perfeito, né? Eu acho que é uma coisa, uma técnica, Zoom, é ótima, porque possibilita para uma pessoa que está longe, você está no Rio Grande do Sul, ter um diálogo assim diretamente, olhando nos olhos. É muito bom. Professora, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho, contasse um pouquinho para a gente sobre a sua trajetória dentro do yoga, né? Ou a sua experiência pessoal, assim, com a questão da Ah, longevidade, né? tem uma 97 história. anos não é para poucos, né? Aliás, é para poucos, né? A gente precisa ter interesse, está interessada, aí vai, fica, mergulha na yoga e vai. É como mergulhar num rio. Você entrou, você vai. Não dá para mudar mais, não dá para sair. Então, eu comecei a yoga numa escola profissional aqui em São Paulo, na Rua Ceará, que agora até não está mais com a pessoa, porque ela faleceu, a organizadora, ficou com as professoras, tal, é na Rua Ceará, Instituto Narayana. E depois, muito bom, muitos anos pratiquei lá, tinha uma professora ótima, Noêmia Marini. Aí, depois, por várias circunstâncias, eu tive que parar, mas eu já tinha feito 10, 15 anos. Aí eu mudei para o Jundiaí, e a vida é assim, né? A gente às vezes tem que mudar, mudei para o Jundiaí, aí já não tinha assim aquele ambiente, não era igual, né? Tinha uma escola de yoga e tal. Aí eu pratiquei muito, eu mesma, para mim mesma. E também para algumas, eu formei algumas professoras de yoga terapia hormonal para divulgar. Então, tem professores de yoga terapia hormonal no mundo inteiro agora, no momento, graças a Deus, porque eu não estou assim com muita disposição para sair voando 11 horas, né? Então, tem umas espalhadas pelo mundo dando o meu curso e as pessoas têm, elas são boas, porque aí eu indico uma professora num lugar, outra, não são todas que fizeram comigo, eu seleciono uma ou outra em cada lugar para ser a minha representante, porque ela está dando perfeitinho. Então, assim, vai divulgando a yoga terapia hormonal, que, aliás, é ótima, né? Porque ela é hormonal, ela mexe com os hormônios da gente e nós mulheres, homens, todo mundo diabético, todo mundo depende dos hormônios, né? Então, é muito importante continuar com a imunidade, os hormônios, produzindo os hormônios normalmente, como se fosse mais jovem. Por que não? Porque os ovários estão lá, a tiroide. Então, eu ativo a tiroide, os ovários e suprarrenais, as medulas ósseas, tudo que é importante. Então, incluir nisso, e as pessoas estão dando o curso, que é muito bom. Então, eu acho que para a pessoa
os anos vão passando e, para não decair, a pessoa precisa estar... ou você estaciona, é ruim também. Se piorar, é ruim. Tem que melhorar, está sempre melhorando, né? Então, a gente da yoga, a gente acha que é aquela mudança tem que estar sempre ativa, né? Vai mudando, vai conhecendo coisas novas, estudando, selecionando que aparece para ler, a pessoa vai melhorando, né? Quando a senhora diz fazer mais coisas novas, a senhora se refere a viajar, ler, sair, conhecer, Ler participar? sempre, a gente está lendo. Sempre eu tenho, assim, 3, 4 livros, um, assim, para me distrair, assim, como esse aqui. Ou então, tem outros que são de yoga mesmo. Agora mesmo eu vou viajar. Acabando a entrevista, eu vou viajar. Vou para a praia. Então, eu estou levando livros. Muito bem. Professora, na sua trajetória dentro do yoga terapia hormonal, conta para a gente alguns casos mais significativos, né, de pessoas que chegaram a engravidar, que não tinham diagnóstico de infertilidade, ou mesmo, assim, jovens, né, e também conta um pouquinho para a gente relatos sobre mulheres atravessando a menopausa através do yoga terapia hormonal. Isso. A menopausa parece um fantasma, assim, as pessoas têm muito medo, né? Mas se estiver ativando os seus ovários, tireoide, ovários, ela passa desapercebida. Acaba apenas o que acontece na menopausa? Acaba a menstruação. Por quê? Porque não tem mais óvulos. A gente só tem menstruação se tiver óvulos. Então, a gente tem aquele número de óvulos, conforme foi gastando, acaba, né? Então, é uma coisa que não precisa ficar muito preocupada, menstruou ou não menstruou. O negócio é o nível hormonal. Isso você sente no seu corpo. Se praticar bem feita, ativa os hormônios, você sente no seio. Fica pesado, meio dolorido, a pessoa até assusta. Não é hormônio. Na minha idade, também se fizer, ativa a produção de hormônio. E hormônio para a mulher é juventude. O cabelo fica. O seu tá ótimo, hein? O Obrigada. cabelão. Obrigada. Então, mas a gente tem no cabelo assim. Eu não gosto de cabelo muito comprido, dá muito trabalho. Mas então, o cabelo estando aqui está ótimo, não tendo careca, tem gente que tem careca, já não tem, né? Quantas tem careca aqui em cima, assim, né? É, mas é falta de hormônio. A senhora teve casos de suas alunas que tinham diagnóstico de infertilidade, que não podiam, ou de endometriose, que é muito comum, e que conseguiram superar através do yoga terapia Sim. hormonal? Olha, eu tenho até uma coleção, assim, no envelope, dos Hormone Yoga Babies, que vinha da Alemanha, da Inglaterra, as notícias. Muitos nenezinhos que nasceram da yoga terapia hormonal. Por quê? Eu ativo a tireoide, os ovários. Então, a pessoa, se tiver os óvulos, estimula, né? A ovular, portanto, engravidar, né? Agora, precisa ter um marido lá, um homem, para fertilizar o óvulo, senão não tem neném. Vamos ser bem realistas. Professora, e assim, entre as mulheres, né, as mulheres de meia idade, que relatos a senhora ouve em relação aos benefícios que lhe trouxe o yoga terapia hormonal no período de menopausa, porque é assim, vamos estabelecer que a menopausa ela é tido como um período temido por muitas mulheres, né? Sofrido por muitas outras. Isso, é um fantasma. Sofrido fisicamente, inclusive em termos de preconceito, né? É. Então, eu queria ouvir que tipo de benefícios, assim, relatos que a senhora falou dos bebês que nasceram
Que relatos a senhora nos traz sobre os benefícios para as mulheres de meia idade atravessando a menopausa? Mas está cheia de vida, de energia, porque prana, o prana é energia de vida, né? E quando ele encaminhado para a reprodução, ele tem um efeito maravilhoso. Se a pessoa não está mais reproduzindo, não está querendo filhos, tudo, aí, bom, aí se tiver, aí tem uma coisa que a gente precisa conversar. Se estiver tomando anticoncepcional, aí é assim, ou toma outras providências, né? Por exemplo, o companheiro precisa tomar providências, usar a camisinha para não Não engravidar. fertilizar a mulher, né? Uhum. Se não, se ela ficar tomando anti-hormônio, ela se prejudica. Prejudica a pele, prejudica o cabelo, prejudica tudo. O bem-estar, a vitalidade, ela se acaba. Não pode tomar anti-hormônio, né? Tem que deixar que os hormônios venham e tomar as outras providências para não engravidar. Então, o yoga terapia hormonal também ele é positivo para questões como, por exemplo, problemas cardíacos, pressão alta, pressão baixa, problemas renais. Para isso tudo, a senhora considera que ele trabalha para o Olha, equilíbrio? vamos de um em um, né? Uhum. Então, para a tireoide preguiçosa, ativa, né? E também ativa os ovários e as suprarrenais. Aí também a medula óssea, que é importante para a imunidade. Medula óssea. É uma coisa Uhum. importantíssima, porque às vezes a gente esquece dela. Ela existe aqui, então tem exercício. Ativar ali, mandando energia, é assim, mandando energia e expirando, tirando as impurezas, sabe? Umas coisas, um yoga nidra assim, é muito Uhum. bom. Então, desce aqui, aí concentra aqui no finalzinho do externo, junta aquela energia e sai limpando, sabe? A gente tem que fazer uns yoga nidras. Agora, é bom ter uma alimentação boa, né? Vitaminas assim, suco de laranja, suco de maracujá, uma delícia, né? Professora, agradecemos muito a sua entrevista, sua contribuição, suas mensagens, seus conselhos. Deixar uma palavrinha final que a senhora queira encerrar aqui. É uma palavra para os jovens, até para meia idade, e para idosos também. A pessoa precisa ter bom senso, selecionar aquilo que quer deixar entrar no seu coração, na sua cabeça, e o que você não quer. Eu vou resolver alguma coisa? Isso era o meu marido falar. Você vai poder solucionar isso? Não. Então não fique se preocupando, né? Você se preocupa na hora de eleição, em quem você vai votar, se é uma pessoa sensata que vai ter uma influência, por exemplo, sobre a violência nas ruas, né? Mas você vota numa pessoa que vai trabalhar nessa área. Muito bem. Só para a gente não perder, porque antes eu comentei que a gente falaria sobre seu esposo faleceu ano passado. Com qual idade, professora? 103 anos. E ele foi seu aluno também, de yoga terapia hormonal para Ele, não, ele fez um pouquinho de Hatha Yoga, 12 anos, não é um pouquinho, 12 anos. Mas depois não faz, e foi meio tarde. Aí depois ele não fazia mais, mas ele era muito tranquilo. O emocional dele era aquele equilíbrio, sabe? Ele nunca ficava bravo, nunca ficava ressentido. Ele estava naquele equilíbrio emocional, que é muito bom para a saúde, né? Não pode ficar bravo e ficar triste. Esses picos assim são muito negativos. A gente precisa deixar as coisas virem, tem uma coisa desagradável, você vai acabar, vai passar, né? E aí passa mesmo, né? Nada fica, permanece assim. Muito bem, professora, muito obrigada. Muito obrigada. Agradecemos muitíssimo pela sua entrevista. Muito, eu que agradeço, porque é uma chance de passar para adiante alguma coisa, né?
Muito obrigada, então.